pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre o lançamento do meu primeiro livro de ficção científica, Sentinelas das Estrelas. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 3267.8. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu falei a respeito de uma das séries de ficção científica mais queridas de todos os tempos e, é claro, uma das minhas preferidas. Estou me referindo a Star Trek, Jornada nas Estrelas. A ficção científica sempre fez parte da minha vida, isso eu não escondo de ninguém, e em podcasts passados eu até falei um pouco sobre isso, quando eu contei as histórias de séries de televisão como Além da Imaginação e de escritores como Edgar Allan Poe. Futuramente vou voltar a falar nesse assunto em muitas outras oportunidades. Já está pronto um vídeo sobre o grande Júlio Verne, o pai da ficção científica, e pretendo no futuro fazer outros vídeos sobre esse gênero. De qualquer maneira, a ficção científica sempre fez parte da minha vida, isso desde a infância. Tá? Eu sempre li quadrinhos, histórias em quadrinhos, e sempre me fascinei com esse tipo de assunto, mais do que qualquer outro gênero. No âmbito do cinema, obviamente eu curto de tudo, gosto de filmes policiais, de mistério, suspense, terror, dramas, musicais, faroestes, épicos, mas a ficção científica tem um lugar especial no meu coração. E no âmbito da literatura, né, entre os meus escritores prediletos, além do que eu já mencionei, o Júlio Verne, eu posso ainda citar aí o H.G. Wells, o Arthur C. Clarke, o Isaac Asimov, Ray Bradbury e vários outros luminares que fizeram a história desse gênero tão querido, né, e tão popular. Tá? E quanto aos quadrinhos, isso dispensa apresentação. Caso vocês não saibam, né, eu fui durante muito tempo o editor e editor-chefe da redação de super-heróis da editora Abril. E lá eu editei por muito tempo os quadrinhos de super-heróis da Marvel. Super-heróis não são exatamente, a rigor, não são ficção científica, mas eles têm ali um pé nesse gênero, sem dúvida nenhuma. Né? É impossível não vincular a ficção científica às histórias e às aventuras dos super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC ou de outras editoras. Tá? Bom, então a ficção científica sempre esteve presente no meu DNA. Vocês também devem saber, eu nunca escondi isso de ninguém, sempre disse aqui que eu sou autor de vários livros, né, de ficção, principalmente de ficção histórica. Né. Em 2011 eu publiquei o Eu Sumé, um livro que ficou entre os finalistas ali do Prêmio Jabuti, né, na categoria Infanto-Juvenil. Mais adiante eu publiquei Os Conquistadores, que inclusive foi objeto de uma dissertação de bacharelado do curso de letras, né, que me deixou bastante orgulhoso e bastante honrado. E mais adiante ainda eu publiquei um terceiro romance desse mesmo gênero de ficção histórica chamado As Pragas. O meu último livro publicado foi em 2022, durante a pandemia, que foi uma antologia de contos, Trilharada, que tem ali vários contos. Entre os contos que eu escrevi, existem contos regionalistas, no estilo Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos, alguns que ali trafegam pelo realismo fantástico latino-americano, mas tem também alguns contos que são especificamente de ficção científica. Então, para todos os efeitos, esse gênero sempre fez parte do meu gosto artístico, do meu gosto literário, cinematográfico, televisivo e quadrinístico, tá?
Bom, dito isso, eu vou explicar aqui para vocês de onde surgiu a ideia e do que se trata exatamente esse meu primeiro livro do gênero, que é Sentinelas das Estrelas, tá? Como vocês podem notar pela capa, né, é um livro que envolve fenômenos, né, ufológicos, né, ou seja, aparições de anomalias nos céus. Tá? Bom, a história ela gira em torno da obsessão de um piloto durante a Segunda Guerra Mundial por estranhas bolas de luzes que apareciam durante os combates aéreos, né, nos céus de todo o mundo. E esse piloto, obcecado por essas aparições, por essas anomalias, passa a persegui-las em diversos contextos, em diversas ocasiões. Então é uma história que envolve obsessão, é uma história que envolve fascínio, mistério, né, suspense, obviamente aventura, né, e acima de tudo isso, os conceitos elementares da ficção científica. Tá? Mas de onde surgiu exatamente a ideia para eu contar essa história? Né? Bom, a princípio, né, eu pensei, uma das minhas fontes de inspiração para esse livro foi um outro livro muito famoso, um livro ali clássico, né, chamado Os Duelistas, escrito pelo polonês inglês Joseph Conrad, ali no finalzinho do século XIX, início do século XX. Esse filme, depois, eu conheci primeiro esse livro, né, através de um filme realizado no final dos anos 70 pelo Ridley Scott, o grande diretor Ridley Scott, que depois dirigiria filmes como O Alien, O Oitavo Passageiro, Blade Runner, Gladiador, Perdido em Marte e tantos outros sucessos. Né? Foi, na verdade, o primeiro longa-metragem que o Ridley Scott dirigiu, estrelado por Harvey Keitel. E foi aí que eu conheci essa história. Né? Depois eu li o livro e me fascinei pela trama. Né? A trama, só para vocês terem uma ideia, a trama dos duelistas envolve dois soldados na época das guerras napoleônicas que travam um infindável duelo, infindáveis duelos em várias paragens da Europa daquela época, do século XIX, né? Início do século XIX, em duelos constantes. Né? E o livro, o filme também, né, eles expressam a loucura e a estupidez, né, da guerra, né, do combate, do ódio, né, o que move duas pessoas a se perseguirem, a se enfrentarem assim, incessantemente. Então é um livro bastante interessante. No absurdo da situação, ele fala muito sobre a natureza humana, né, a política, enfim, sobre temas universais aí que abrangem todas as épocas e lugares. Tá? Então essa história sempre me cativou. E eu pensei inspirado nela, né, criar algo similar, né, mas que não envolvesse, obviamente, lutadores da época das guerras napoleônicas, mas algo mais contemporâneo, ou pelo menos mais apropriado para o século XX. E imaginei uma história envolvendo um piloto em perseguição a outro piloto, né, por alguma razão ali, por alguma inimizade, né, alguma rixa pessoal entre eles. Eu achei que essa história seria uma interessante metáfora da estupidez humana, da obsessão, da loucura, do absurdo da condição humana sobre diversas situações. Tá? Mas aí eu pensei, bom, para essa história ser interessante, teria que situá-la numa época ali de conflitos, de combates. Né? E automaticamente eu comecei a bolar uma história que envolvesse, né, esses dois pilotos em diversas situações ao longo de vários anos, ao longo de muito tempo. Tá? E a história ficou ali no fundo da minha mente durante muitos anos. Né? Quando eu escrevi publiquei os meus primeiros livros, meus primeiros romances, né? E mesmo enquanto eu redigia ali, escrevia os meus contos, que depois eu reuni na minha antologia Trilharada, eu já tinha essa ideia na cabeça. A princípio, a minha intenção era fazer dessa história um conto. Tá? Um conto curto, mas um conto bastante breve, mas com uma força ali temática muito intensa. E depois de um tempo eu comecei a ver que essa história pedia mais espaço, ela exigia mais respiro. Né? Então eu logo me dei conta de que eu precisava escrever algo mais volumoso, ou um romance, ou no mínimo uma novela. Tá? Bom, aí isso foi mais ou menos por volta de 2015, 2016,
E aí, em 2017, houve um acontecimento que mudou a minha perspectiva a respeito dessa história, né? E mudaria tudo. Dali em diante, eu retraçaria, né, o rumo que essa história iria ter, né? Bom, o que exatamente aconteceu, então, nesse ano de 2017? É o que eu vou contar agora. Bom, naquele ano de 2017, portanto, há 9 anos, né, ocorreu um acontecimento, né, a publicação no maior jornal do mundo, o jornal mais importante do mundo, que é o The New York Times, envolvendo relatos e filmagens, 3 filmagens de objetos voadores não identificados, que na cultura popular a gente chama de OVNIs, né? Essas filmagens eram diferentes de tudo mais que já tinha sido feito antes. Para quem não acompanha, né, a história da ufologia, deixa eu aqui contextualizar um pouco a importância dessas 3 filmagens que foram divulgadas no jornal New York Times dos Estados Unidos, tá? Para quem não acompanha a história da ufologia, essa publicação foi um divisor de águas, podemos dizer assim. Ela foi um salto quântico nessa discussão a respeito de aparições de objetos não identificados nos céus do mundo, né, os OVNIs, ou como são agora chamados também, WAPs, ou fenômenos aéreos não identificados, né, a nova nomenclatura que resolveu se dar a essas aparições, tá? Como vocês devem saber muito bem, mesmo quem não acompanha os casos de ufologia, os relatos de observações de aparições estranhas nos céus já vão de muito tempo, né? Já vem de muito tempo, né? Você tem até histórias, até na Bíblia, né? com indícios de que esse tipo de avistamento já acontecia ali naquela época, na antiguidade. Em tempos mais modernos, né, a gente teve durante todo o século XX, principalmente, esse tipo de visão de aparições acontecendo esporadicamente em várias partes do mundo. Mas o que tornou essa publicação, né, desses vídeos particularmente revolucionária, né, no jornal The New York Times em 2017 foi que esses foram vídeos feitos por caças da Marinha norte-americana, realizados alguns anos antes, né, e que só foram divulgados nessa data de 2017. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Nickel 610, Roger, oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I hear. Eram, portanto, vídeos oficiais, tá? Feitos por pilotos experientes, né, que acabaram deparando com esses objetos em pleno voo, ali durante voos de treinamento, em várias partes ali ao redor das costas marítimas dos Estados Unidos, na costa oeste e algumas, se eu não me engano, também na costa leste. O que mais intrigou esses pilotos era a maneira como esses objetos se comportavam, né? Realizando manobras, né, e a velocidades impossíveis, e manobras absolutamente impraticáveis para veículos aéreos tradicionais, como aviões, helicópteros e até mesmo drones, né? A propósito, quando essas filmagens foram feitas, segundo os relatos, né, os próprios drones ainda estavam começando a ser usados, ainda eram projetos experimentais, né? Então, provavelmente não podiam se tratar de drones, essas aparições. E a coisa, até aí, veja bem, até aí a gente já tinha tido muito tempo antes, em várias outras oportunidades, durante a história da ufologia, relatos similares de pilotos de companhias aéreas que avistaram objetos de dimensões diferentes, de formatos diferentes, nos céus do mundo todo. E até mesmo também pilotos militares ali off-record, ou seja, em off, né? Ou seja, não oficialmente falando a respeito desses encontros imediatos, tá? Só que o que tornou essa notícia diferente de todas as outras foi que a própria Marinha Americana, as próprias Forças Armadas Americanas corroboraram a origem desses vídeos. A própria Marinha, interpelada a respeito desse assunto, confirmou que os vídeos eram autênticos, eram oficiais. Tá?
Então isso colocou a discussão em torno dos objetos voadores não identificados num novo patamar, tá? numa nova esfera. Dali em diante, de 2017 em diante, já não se discute mais se eles são ilusões de óptica, se eles existem ou não existem. O que se discute agora é o que eles são, se são objetos e de onde eles provêm. Pelas filmagens que a gente pode observar, dá para perceber que são objetos que se movem aparentemente guiados por algum tipo de inteligência. A questão é que logo, imediatamente, assim que esses vídeos foram publicados, a questão que se colocou foi qual a procedência desses objetos? Eles são terrestres? E se são terrestres, de que país são? De que nação eles provêm? Da China, da Rússia, do Irã, do Brasil, enfim. E se não são terrestres, o que aí eleva a discussão a um patamar completamente novo, de onde eles vêm? Então hoje já não se discute mais se eles existem ou não. A questão é, eles existem. A dúvida agora é o que eles são, o que são esses objetos e de onde eles provêm. Veja bem, os militares até hoje não jamais afirmaram que esses objetos provêm de outros mundos, de outros planetas, de outras dimensões ou de onde quer que seja fora do nosso planeta. Eles simplesmente dizem que não sabem a procedência desses objetos e muito menos como eles funcionam, porque eles realizavam manobras absurdas, que um veículo normal, tradicional, mesmo os caças aéreos mais avançados, os caças mais avançados, os veículos aéreos mais avançados que nós dispomos hoje, não conseguem realizar. Tá? Bom, então a partir desse ponto a discussão entrou numa nova esfera, e aí eu me dei conta de que a história que eu queria contar estava ali dentro dos meus olhos, a história de um piloto que persegue um desses objetos. E a minha primeira intenção, e aqui eu vou fazer uma espécie de making off desse meu livro, do Sentinelas das Estrelas, a minha primeira intenção era criar uma história que se passasse aqui no Brasil com um piloto brasileiro, perseguindo esses OVNIs, ou essas anomalias, como preferirem chamar, tá? Ou WAPs também. E eu até pensei em várias situações que poderiam ser interessantes, envolvendo um piloto brasileiro, de um caça militar, em perseguição. Só que logo que eu pensei nisso, a própria explicação dessa narrativa me pareceu bastante inverossímil e improvável. Por quê? Primeiro que a gente não vê por aí pelos céus brasileiros caças aéreos voando para cá e para lá de forma constante. Eles realizam seus testes, realizam seus treinos, seus experimentos aéreos, mas de forma muito esporádica, e não ficaria muito óbvio, muito menos crível, que um piloto de combate pegasse um avião para sair perseguindo um disco voador ali pelo território brasileiro. Soaria falso, soaria improvável. Bom, então eu comecei então a repensar essa ideia, e pensei no seguinte: onde mais eu poderia situar uma história em que um combatente, um piloto de caça, essa história era a perseguição a esses OVNIs, e com embates entre eles, isso só poderia acontecer com aviões militares. E onde mais eu teria pilotos de aviões militares acontecendo ao redor do mundo? Aí as possibilidades eram inúmeras. Afinal, nós tivemos várias guerras aí no decorrer dos anos. No Golfo, agora mesmo, lá na Ucrânia, e você tem a Guerra do Vietnã, enfim. Houve várias oportunidades para esse tipo de ocorrência ter lugar. Mas aí eu me lembrei de relatos, de histórias que eu já tinha lido a respeito disso nos anais da ufologia, a respeito de aparições estranhas de objetos anômalos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Não só na Europa, mas em outras partes do mundo naquela época, nos anos 40. Tá? Essas aparições foram relatadas por pilotos aliados durante os combates. Eles diziam que eles viam ali bolas de luzes vermelho-alaranjadas enxameando e acompanhando os voos dos seus aviões, acompanhando ali os aviões durante os combates aéreos. Em alguns relatos, inclusive, ou há descrições, há narrativas de choques com essas bolas, com esses
objetos, se preferirem chamar assim, ou anomalias, né? Na época que esses relatos vieram à tona, né, as Forças Armadas se apressaram a dar explicações racionais para isso. Uma delas é que se tratava de ilusões de ótica dos pilotos, o que não condizia com a verdade, porque vários pilotos relataram a mesma coisa em pontos diferentes. Então é muito improvável que pilotos em ocasiões diferentes tivessem tido exatamente as mesmas visões, tá? Também foi descartado, foi proposto, também isso acabou sendo descartado, a ideia de trauma de guerra, né, algum tipo de alucinação coletiva. E aí a explicação mais coerente, e que até hoje ainda é dada, né, para os canais oficiais, é que se tratavam de meros fenômenos naturais, fenômenos aéreos naturais, como fogos de São Telmo, que é um fenômeno elétrico muito conhecido há séculos pela humanidade, ou as famosas bolas, os relâmpagos globulares, que só agora começam a ser melhor compreendidos pela ciência. Tudo bem, essas explicações, ou inversões térmicas também da temperatura atmosférica, né? Tudo bem, essas explicações podem ser válidas, e acredito eu que até alguns desses relatos possam ser explicados por elas, mas não todos. Muitos deles, dos relatos dos pilotos aliados, davam conta de que esses objetos acompanhavam os aviões, né? Pareciam seguir informação com eles, como se fossem guiados por algum tipo de inteligência, né? Então, isso acabava contradizendo a hipótese de fenômenos naturais, né? Ainda que inexplicáveis. E o mais interessante é que uma outra teoria foi proposta na época, né, mas as próprias Forças Armadas dos aliados trataram de engavetar isso e colocar sob o selo da confidencialidade mais restrita, que talvez se tratasse de armas secretas dos inimigos, né, das forças nazifascistas na Europa e dos japoneses no Oriente. Só que o interessante nessa história é que depois que a guerra terminou, né, foram abertos os arquivos dos relatórios dos pilotos nazistas, fascistas e também os japoneses, e, curiosamente, eles relataram as mesmas coisas, as mesmas observações, das mesmas anomalias, exatamente iguais às que os pilotos aliados tinham visto. E também eles acharam que aquilo seria um armamento secreto dos aliados. Então, na verdade, nunca ficou explicado, e até hoje é um mistério, o que eram essas anomalias, tá? Na época em que elas apareceram, elas acabaram ganhando um nome. O nome que foi dado a elas era de Foo Fighters, tá? Esse nome vem, eu explico isso inclusive no meu livro, né? Esse nome vem de uma tira de quadrinhos, de um personagem de uma tira de quadrinhos que combatia incêndios, tá? Era um bombeiro, né? Foo é uma palavra que vem do francês que significa fogo, né? Então é combatente do fogo. E a história então girava em torno disso, porque essas bolas lembravam bolas de fogo, afinal elas tinham uma coloração vermelha alaranjada na maioria dos casos, tá? E os Foo Fighters aí viraram uma lenda da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, a gente sabe, né, logo depois que a guerra termina, começa a Guerra Fria, e outros relatos similares começaram a vir à tona, né, até que aí se forjou uma nova nomenclatura para esses avistamentos, que foi a dos objetos voadores não identificados, ou OVNIs, como passaram a ser conhecidos na cultura popular, né. No final da Segunda Guerra até hoje, né, esses avistamentos de OVNIs ganharam o mundo, não só na Europa ou nos Estados Unidos, mas até mesmo aqui no Brasil, tá? Então, os Foo Fighters, cujo nome depois serviria de inspiração para uma famosa banda de rock, né, acabou ganhando popularidade enorme, né, os Foo Fighters, que na verdade nada mais era do que a forma primordial com que foram batizados esses objetos, tá? Inclusive, o meu livro, Sentinela das Estrelas, né, originalmente ele tinha esse nome, Foo Fighters, o livro, né? Só que, devido a questões, obviamente, de direitos autorais com relação à banda, a banda não tem o direito autoral, obviamente, pelo uso da palavra Foo Fighter, no geral, porque é uma palavra que já existia muito antes da banda existir, né? Foi forjada ali pelos jornais, pela imprensa, pelos canais de comunicação oficiais e não oficiais das forças militares. Então, é de uso comum.
Mas o uso comercial, sim, né, eles detêm esse direito. Então eu acabei mudando, ali quando o livro já estava pronto para ser publicado, eu acabei mudando o nome e adotei uma nova nomenclatura, Sentinelas das Estrelas. Né? E é sobre exatamente agora que eu vou falar sobre esse meu livro, meu primeiro livro de ficção científica. Bom, uma vez que a história, eu resolvi que a história não seria entre dois pilotos, um em perseguição ao outro, mas um piloto, o combatente da Segunda Guerra, perseguindo um full fighter, ou uma anomalia, ou um OVNI, como preferirem chamar, a história mudava radicalmente de escopo. Né? E eu visualizei, eu imaginei uma história que se passaria em vários campos, em vários cenários diferentes, né? Não só na Europa, mas no norte da África, no Pacífico e até mesmo no Círculo Polar Ártico. Eu queria uma história que se estendesse por boa parte do globo terrestre. Né? E é uma história de perseguição, uma história de obsessão. Eu me inspirei ali, né, para construir essa história, né, na figura, né, em vários filmes e livros famosos, né? Entre eles, obviamente, o Moby Dick, do Herman Melville, na Perseguição à Baleia Branca. Foi uma das minhas inspirações para que o personagem, o piloto, ali decidido a perseguir esses objetos, acabaria atravessando os 4 quadrantes, né, do planeta. Assim que eu consegui definir o personagem melhor e a sua psicologia, a sua natureza, né, automaticamente a própria história ganhou corpo e ganhou uma motivação. Né? O personagem ganhou uma motivação que dava uma orientação à história. Veja bem, toda história de ficção, ela precisa ser centrada, ela precisa ser guiada pelo seu personagem ou personagens principais. É a motivação, os anseios, os desejos, ou medos desse personagem ou personagens centrais que vai guiar a história. Né? Não adianta você fazer uma história de fora para dentro, você tem que criá-la de dentro para fora. Eu tinha assim a trama básica, mas para que ela funcionasse, o personagem tinha que ter as suas motivações. E aí quando eu comecei a definir melhor quem era o meu personagem, ele era um irmão caçula de um outro piloto também de combate que teria desaparecido ao deparar com um desses full fighters algum tempo antes na Europa. E aí o Mike Stefano entra, né, se alista, né, para ir para a Segunda Guerra, treina como piloto e parte para combater os nazistas, né, os japoneses, mas principalmente para descobrir o que aconteceu com o irmão. E aí ele mesmo vai se deparar também com esses full fighters. Então a história acaba sendo uma história de perseguição, de vingança, mas é mais do que isso. Tá? Aí tomando também como inspiração vários filmes também, os filmes do John Ford, principalmente Rastros de Ódio, né, o clássico do faroeste do John Ford, e filmes de ficção científica como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, e também, por que não, né, o Encurralado dele também, eu comecei a delinear uma história que teria um arco de desenvolvimento do personagem. Ele pode começar com a obsessão, tá? O mistério, a intriga estão ali presentes, o grande motor que vai impulsionar esse personagem. Mas no decorrer da narrativa ele vai começar a perceber o absurdo da situação dele, o absurdo do que é a própria guerra, e da própria condição humana, e vai começar a se questionar do seu papel, do papel dele, né, nesse combate, nos combates, nesse conflito, e o que os full fighters, né, o que eles representam, o que eles representariam na visão dele. Né. Então a própria perseguição que ele empreende a essas anomalias vai transformá-lo de uma forma profunda e substancial, né, levando a ter indagações ali até de ordem metafísica a respeito da existência humana, do nosso lugar no cosmos, nosso papel como gênero humano, a nossa bestialidade é posta em xeque, né, é colocada na cabeça dele como motivo de reflexão e crítica, né, e aos poucos aquele ódio, aquele desejo de vingança, de obsessão que ele sentia tanto pelas anomalias quanto por seus inimigos, né, naturais, né, ali no conflito da Segunda Guerra, começa a ser modificado. Ele começa a ter uma nova visão de mundo. Então esse arco do personagem me interessava muito. E aos poucos as coisas foram se encaixando, porque é assim que a gente acaba construindo uma história, uma narrativa, né, tendo o personagem como o motor, como o foco.
através do personagem, a própria história vai ganhando significado e vai seguindo seus próprios rumos. É como se a história ganhasse vida sozinha, movida pela paixão, pelo próprio interior psicológico do personagem, tá? Então foi aí que eu comecei a escrever. Não é um livro, vocês podem ver que não é um livro lá muito grande, na verdade ele é mais uma novela do que um romance. Eu quis que fosse realmente um livro curto, mas não curto no sentido de ser pobre, não isso, mas curto no sentido de ser rápido, de ser lido, de ser absorvido. Nós temos vários livros aí na história da literatura, você sabe muito bem, que são livros de pequenas dimensões, pequeno volume, mas que tem muito o que dizer, até mais do que muitos livros aí que tem trocentas páginas aí e que no final das contas não dizem muita coisa. Então eu pretendi ali criar uma história que fosse gostosa de ler, atraente, né, bastante cativante, né, e uma história que nos envolvesse emocionalmente, porque esse é o ponto, né? A emoção do livro, a emoção da história tem que estar presente no personagem, o personagem que vai transmitir para nós aquela sensação de intriga, de mistério que envolve esse tipo de história. A ficção científica, aqui fazendo uma parte, ela se presta muito bem a esse tipo de narrativa que envolve o maravilhamento. As grandes obras de ficção científica da história, e até mesmo essa mais recente que esteve nos cinemas, nos Devoradores de Estrelas, elas envolvem essa emoção, esse sentimento de maravilhamento, de empolgação, de intriga com o desconhecido, né? Ao olhar para os céus, né, ao ver as imagens que os telescópios como o Hubble e o James Webb têm trazido para nós, aí tu não deixa de sentir uma certa intriga, uma certa fascinação. E uma pergunta que nos vem sempre à mente: o que há ali? O que há além do nosso horizonte? O que existe adiante? O que representa todo esse vasto universo com suas galáxias, buracos negros, né? Constelações nebulosas, né? E onde isso vai nos levar? Então esse espírito de maravilhamento é algo que a ficção científica tem arraigado nela e que sempre me provocou em mim o fascínio, né? Esse fascínio eu nunca perdi. E a ficção científica sempre me deu, né, esse fascínio pelo cosmos, pelo inexplicável, né, pelo desconhecido, né. Se a gente pegar as grandes obras da ficção científica na história, como o livro e o filme 2001, Odisseia no Espaço, ou então filmes como Jornada nas Estrelas, o filme, ou mesmo 2010, o ano que faremos contato, continuação de 2001, mais recentemente o Interestelar, né, do Christopher Nolan, a gente vai encontrar ali o Contatos Imediatos, que eu já mencionei, também aqui do Steven Spielberg, né, como fontes de inspiração. A gente vai perceber que esse espírito, esse sentimento de maravilhamento, de intriga, de fascínio pelo desconhecido está sempre presente, tá? E eu quis trazer isso, espero que eu tenha conseguido, para esse meu livro, para essa minha narrativa, tá? Então, e é interessante também observar o seguinte: eu estou lançando o livro num momento bastante importante, né, com relação à questão ufológica. Como eu disse, né, aqui fazendo uma análise, né, a ufologia teve durante décadas vários relatos de avistamentos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o início do século XXI, até agora, pelo menos até esse incidente que eu mencionei de 2017, com os vídeos das Forças Armadas norte-americanas, né, os avistamentos, eles trafegavam entre duas linhas. Ou era algo que era extraoficialmente real, ou era apenas delírio, quando não era o tipo de vigarice, né, o tipo de invenção ali de alguns vigaristas ali para ganhar notoriedade, né? Aliás, é o que mais houve, na verdade, nessa história da ufologia, foram os vigaristas querendo aparecer para ganhar notoriedade e ficar ricos. Infelizmente, isso acabou atrapalhando muito o debate sério, e eu conheço muitas pessoas sérias, de grande renome, de grande cultura, de grande conhecimento, que se interessam pelo assunto e encaram com seriedade esse assunto. Mas, infelizmente, boa parte dessa discussão foi manchada por esses espertalhões aí que querem aparecer, ganhar dinheiro, né, e inventam histórias que, na verdade, são apenas isso, histórias, são fantasiosas, tá?
Se a gente fizer aí uma olhada, né, a gente teve a postura das Forças Armadas norte-americanas durante décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, desde os relatos dos Foo Fighters até 2017, sempre foi de uma constante, irregular e sistemática negação. Eles sempre negaram a existência dos OVNIs, ou como quiserem chamar, né? Sempre atribuíram essas aparições a N fenômenos naturais ou simplesmente delírios coletivos, enfim. Inclusive um programa secreto ali foi desenvolvido, né? É conhecido esse programa, o famigerado Projeto Blue Book, ou Projeto Livro Azul, foi criado pelas Forças Armadas norte-americanas, pelas Forças Aéreas norte-americanas, para investigar os relatos desses fenômenos, né? Esse projeto Blue Book, que até recentemente virou uma série de televisão muito legalzinha, muito bacana, que eu acompanhei no canal de TV a cabo, e também teve já no passado uma outra série de televisão nos anos 70, logo no finalzinho, entre 77 e 78, uma série também muito legal, que dramatizou alguns desses relatos, né? Esse projeto Blue Book, na verdade, ele foi criado não para investigar exatamente as aparições, mas para, na verdade, tirar delas esse caráter de intriga, na verdade, desacreditá-las. Esse era o objetivo principal desse projeto. Ele era formado originalmente por um militar americano, da Força Aérea Americana, acompanhado de um cientista de muito renome na época, um astrofísico chamado J. Allen Hynek. E a própria figura do Hynek é bastante controversa e bastante interessante, tá? Durante décadas, durante anos, né, eles investigaram os relatos todos que iam aparecendo nos Estados Unidos a respeito desses objetos voadores não identificados. E sistematicamente, afinal, esse era o propósito do Projeto Livro Azul, esses relatos foram sendo desmentidos ou descaracterizados ou considerados apenas ilusões de ótica, fenômenos atmosféricos e etc. Né? De qualquer maneira, apenas um pequeno percentual deles foi considerado como inexplicável. Tá? Mas o interessante dessa história toda é que o Hynek, esse cientista renomado na época, ele entrou no Projeto Blue Book como um cético. Tá? A princípio, como um cético, decidido a provar que aquilo era tudo uma grande bobagem, uma grande invenção, e não tinha nada de importante naquilo tudo. Mas, à medida que as investigações foram prosseguindo, ele foi mudando completamente de opinião. Em determinado momento, ele fez um giro de 180 graus na posição dele. De cético, convencido de que aquilo era apenas um engano, ou então patifaria, ou como quiserem chamar, ele começou a acreditar piamente que pelo menos alguns, não todos, mas alguns daqueles relatos tinham fundamento científico. E aí ele começa a ser um firme defensor, né? Ele depois se afasta do Projeto Blue Book e se torna um firme defensor da ufologia. Um dos mais ferrenhos e tenazes, né, defensores do movimento ufológico, e deu ao movimento ufológico um respaldo técnico, científico e respeitabilidade que até então ele não tinha. Tá? Outros cientistas também, né, acabaram também engrossando as vozes ali a favor do reconhecimento de que o fenômeno ufológico era real, não era apenas balela, não era apenas enganação ou equívocos, né, de visualização. Bem, mas a postura das Forças Armadas norte-americanas, não só norte-americanas, mas no mundo inteiro, sempre foi de extrema confidencialidade sobre esses relatos, principalmente quando eles provinham de militares, e a constante e rigorosa e sistemática negação de que eles existissem. Neste momento em que estou gravando esse vídeo, há fortes rumores de que o governo norte-americano, muito em breve, fará grandes revelações de grande impacto, a respeito da existência desses OVNIs, ou WAPs, ou como quiserem chamar. Tá? Até o grande Steven Spielberg está programando lançar um dos maiores filmes prometidos para este ano, que é o filme Dia D, como vai ser batizado aqui no Brasil, ou Disclosure Day, que trata exatamente disso, né, o dia da grande revelação, né, que está para ser lançado muito em breve aqui nos cinemas do Brasil e do mundo inteiro. Tá? É apenas uma mera coincidência de que, nesse meio tempo, nesse contexto, eu estou lançando o meu livro Sentinelas das Estrelas, que trata exatamente desse assunto, né, das aparições de fenômenos aéreos não identificados, chamados antigamente de Foo Fighters. Tá?
Esse livro tem a versão digital dele, já foi lançada, tá? Ela está na Amazon, quem quiser baixar para ler a versão e-book, fique à vontade. Mas eu vou fazer uma sessão de autógrafos com o lançamento deste livro físico no dia 25 de abril, anotem aí na agenda, no dia 25 de abril aqui em São Paulo, no sábado, né, no restaurante Café Gansaral, que fica na Rua Demóstenes, número 885, tá? No Campo Belo. E eu vou ali estar presente, vou estar autografando e vendendo os exemplares físicos do livro. Se vocês morarem em São Paulo e puderem comparecer, eu ficarei bastante agradecido, tá bom, pessoal? É isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de A Arca do Moretti. Aguardo todos vocês no dia 25 de abril para o lançamento do livro físico Sentinelas das Estrelas, no Café e Restaurante Gansaral, aqui em São Paulo, tá bom? Na próxima semana, então, estarei de volta para continuar com os nossos podcasts semanais sobre cinema, literatura, quadrinhos e outros assuntos correlatos. Até lá, pessoal!